Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aqui todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro na semana passada e também no nosso mercado corporativo, né pessoal? Muito boa tarde para você, você que está sintonizando o nosso programa aí, né? Não se esqueça pessoal de seguir as redes sociais da rádio, tá bom? Da Estúdio FM, Estúdio 92 FM e também as nossas redes sociais, o Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais. O programa está saindo inédito agora e depois, na terça-feira às 19 horas, sai lá no nosso canal do YouTube e no Spotify também. E nós estamos com corte em todas as redes sociais. Nós temos a nossa comunidade, se você quiser entrar na comunidade do Resenha de Mercado, é só ver a rede social depois, entrar em qualquer rede social nossa, mandar uma mensagem lá para nós, que nós colocamos você lá dentro da nossa comunidade. Não tem custo nenhum lá, a gente fala bastante sobre investimento, a gente traz bastante matéria lá para vocês. E se você quiser ser um patrocinador do Resenha de Mercado, né, é só entrar em contato com o comercial da rádio ou com o nosso comercial através do WhatsApp 45 30 37 24 33 ou resenha de mercado jf arroba grupojagestão.com.br. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar do que aconteceu aí durante a semana, né? Semana mais uma vez muito agitada no mercado financeiro, né, pessoal? Esse 2025 aí tá sendo um teste para cardíaco, né? O ano não tá sendo nada fácil aí para o investidor, né? E se prepare, que vai ser disso aqui para melhor, tá? Para melhor, porque aqui no nosso programa, quanto mais conhecimento você adquire, mais você sabe lidar com as situações, com as informações que vêm do mercado. Falando de mercado financeiro, essa volatilidade é muito boa para quem sabe investir, é muito boa para quem conhece o mercado. E aí já fica a nossa oração de todas as semanas aí para você. Você que ainda não começou a investir, você que ainda não começou a estudar, você precisa começar a estudar. Semana passada recebi várias mensagens. Por onde que eu começo? Quero começar a investir. Por onde que eu começo? Você não quer começar? Não comece investindo, comece estudando. É muito chato às vezes. A gente fala isso, né? Porque o investidor, ele quer já investir, já quer ter resultado. Isso não vai acontecer, tá bom? Não tô aqui para vender uma coisa triste para você, mas não vai acontecer. Investimento é longo prazo. Longo prazo é você ficar vendo, plantar uma sementinha e ficar vendo ela germinar e ver a árvore crescer. Muitas vezes é chato. Só que lá na frente, para quem tem paciência, isso traz muito resultado. Eu sempre falo aqui para vocês, pessoal, nós seres humanos temos muito problema com meta de curto prazo. É isso que a gente tem que trabalhar. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer o mercado, você vai saber como que é o comportamento humano. Comportamento humano, ele é contraintuitivo. A gente não quer esperar muito tempo para as coisas, a gente quer ser imediato. O cérebro, ele quer poupar energia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quer começar a investir? Comece estudando. Eu passei 5 anos estudando antes de começar a investir. Guardando meu dinheirinho ali no Tesouro Direto, Tesouro Direto, Tesouro Direto. E estudando depois de 5 anos, que aí sim eu fui pro mercado, tá bom? E se você quiser saber mais por onde começar, pode entrar em contato com a gente, entre em contato comigo aí, tá? Através dos nossos canais de comunicação aí, vou conversar contigo, a gente vai fazer um bate-papo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho de Ibovespa, tá? Ibovespa fechou a semana aí em 136 mil pontos, tá? Uma queda, mas praticamente no 0 a 0 ali, né? Ponto 67 e no ano, né? No ano o Ibovespa aí com uma alta de 13,3%, tá? Uma alta bem representativa, Ibovespa recuperando aí a queda do ano passado e subindo aí 13,13 no ano. Pessoal, lembrando, né? O que esperar do mercado brasileiro? O que a gente pode esperar? Quando a gente fala de trade de curto e de médio prazo, eu vejo algumas oportunidades aqui no Brasil. Só que esse é o tipo de investimento que não é investimento para quem está começando, tá? Então, investimento de curto e médio prazo, a volatilidade ela é muito boa, principalmente quem opera a curto prazo. Por exemplo, não é nenhuma recomendação, eu opero muito opções, todas as semanas eu estou operando opções, que na minha concepção é o tipo de operação mais complexa que existe, mas é já legal você começar a entender o que é isso, tá? Para daqui a pouco você tá investindo também. Só que quanto mais volátil o mercado tá, no curto prazo, melhor é para você ganhar dinheiro no curto prazo. Qual que é a minha visão? A minha visão de investidor é de longo prazo. Lembra, pessoal, sempre falo aqui para vocês, qual que é a sua idade? Quais são os seus objetivos? Eu sou um cara que eu vou fazer 45 anos. Hoje
80% do meu patrimônio eu quero em coisa conservadora. 20, de 10, 15 ou 20%, eu vou arriscar um pouquinho mais. Quando você tem lá seus 20 e poucos anos, você pode arriscar um percentual maior. E quando eu tô falando arriscar aqui, pessoal, é risco-retorno, não é colocar o teu dinheiro em qualquer coisa, em qualquer lugar que você não conhece. Ah, se perder, perdeu, eu tenho tempo para continuar. Não, não é isso. É ter um risco maior em relação ao retorno que você pode ter. Tudo isso depende da tua idade. Se você quiser saber como que você pode fazer isso, entra lá na nossa comunidade, tá bom? Voltando aqui, e o que a gente pode esperar do Ibovespa para esse ano? Bom, pessoal, parece que muita gente não está precificando o ano que vem, que é um ano de eleição. E 2027, que é um ano que o governo falou que já vai ter um apagão, 2028 nem se fala ainda. Então, o que eu vejo hoje no Ibovespa? A gente teve algumas notícias aí de que talvez, né, talvez o Banco Central não subiria mais a taxa de juros, e tem alguns especialistas dizendo que hoje o patamar que está com Selic a 14,75, mais a sobretaxa do IOF, que segundo os próprios especialistas, com essa sobretaxa aí do IOF, na verdade hoje nós temos uma taxa de juro real de mais de 15%. Não adianta mais o Banco Central aumentar a Selic, tá? Isso não vai adiantar mais nada, isso vai prejudicar cada vez mais o mercado. E aí eles estão dizendo que essa Selic pode segurar o mercado e começar a arrefecer a nossa economia que está super aquecida, né? E fazer com que os preços começam a cair ou parem de subir e a gente tem uma diminuição aí na inflação. E aí o que vai acontecer? Se a gente tiver essa diminuição da inflação, as empresas podem crescer um pouquinho mais. E veja que é um contrassenso, né, pessoal? Veja só, onde que a gente já pensou que muito emprego seria prejudicial, né? Que crescimento seria prejudicial. E veja que loucura que é isso, que o governo, o Estado, ele tem que ficar controlando o crescimento, ele tem que ficar controlando a oferta de emprego para que isso não cresça muito, para que não exploda a nossa inflação. Aí você começa a pensar, ué, mas mais emprego não é bom? Ué, mas crescimento, quando eu tenho uma empresa e eu cresço essa empresa, isso não é bom? Quando eu gero mais emprego, isso não é bom? Depende do tipo de crescimento que você está tendo. Se você está tendo um crescimento real, um crescimento em cima de produção de riqueza, isso é muito bom. Agora, quando você não está tendo crescimento em cima de produção de riqueza, isso é muito ruim. E aí as pessoas não entendem e perguntam assim, mas tem como a empresa crescer? Tem como o país crescer sem ser geração de riqueza? Sim, tem. Existe um crescimento artificial que pode ser feito através de estímulo, né? Através de estímulo fiscal ou próprio dinheiro na veia das pessoas, né? E isso vai gerar um crescimento artificial. E eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco com vocês lá na parte do que eu quero voltar na parte ali do crescimento do PIB no último trimestre. E esse crescimento ele é um crescimento real. Para e pensa, você que é empresário. Se você vende 1 milhão por mês e no outro mês você começa a fazer muito marketing, e você cresce a sua produção para 2 milhões por mês. O que vai acontecer? Será que isso é bom? Tem muita empresa que quebra porque cresce demais. Então vamos parar para pensar aqui. Você tem uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Você começa a fazer muito marketing, investir muito pesado em marketing, e no segundo mês a tua venda sobe para 2 milhões. E aí você pensa assim, bom, eu vou ter que dobrar meu parque fabril, eu vou ter que dobrar o meu número de funcionários, eu vou ter que dobrar meu investimento de insumo e também meu investimento aqui de capex no meu estabelecimento ou na minha indústria. Você vai lá e dobra. Só que veja, você está crescendo porque você está fazendo uma ação de marketing muito, muito, muito agressiva. E veja, para você crescer, você vai ter que diluir esse investimento dentro da sua produção. Por um bom tempo, você vai ter prejuízo, porque você tem que incorporar todo esse investimento de marketing, de mais funcionário, de mais insumo, né? E muitas vezes você baixa preço para conseguir dobrar a tua venda. E o que acontece? Você começa a vender com prejuízo. E aí, quando você chega no patamar que você pagou todos os teus investimentos, será que a tua venda que dobrou em cima de propaganda ou de injeção de crédito que você vai tomar na sua empresa, será que ela vai sustentar? E aí o que acontece? Você tem uma empresa inchada com funcionário, com uma produção muito grande, e a tua venda começa a cair. O que acontece? Você vai e quebra. É exatamente o que acontece com um país quando você começa a crescer em cima de estímulo, né? Você começa a gerar essa demanda, dá dinheiro para as pessoas em forma de
de crédito, essas pessoas começam a tomar esse crédito, começam a comprar carro, começam a fazer viagem, começam a comprar mais supermercado, o mercado compra mais do atacado, que compra mais da indústria, a indústria começa a produzir mais, contrata mais, começa a ter mais emprego, só que chega uma hora que esse crescimento é um crescimento artificial. E aí o que acontece? A máquina trava. Aí quando trava, a gente tem o dominó, a trilha de dominó caindo, porque começa a cair tudo, porque é insustentável. É isso que está acontecendo com o nosso PIB. Contrário a isso, a gente teve um crescimento no último trimestre de 12% do agronegócio. Esse sim é um crescimento real, é produção de riqueza na veia, uma coisa que vai se sustentar. E aí a gente tem um crescimento real. Tá bom, pessoal? Feito todo esse disclaimer aí, vamos falar do mercado americano. Pessoal, e se vocês tiverem perguntas, anota aí, manda lá nas nossas redes sociais, ou pode mandar diretamente para a rádio, e eu vou responder a tua pergunta aí no próximo programa, tá bom? Não se esqueça, pode mandar na nossa rede social as perguntas, ou você pode mandar lá no nosso programa, tá bom, pessoal? Vamos lá! Falando um pouquinho de SP500 aí, SP500 na semana, uma alta de 1,70, mesmo com toda a treta que tá tendo lá entre Donald Trump e o Elon Musk, a gente já vai falar, né? E no ano, né, o SP500 se recuperando aí com uma alta de 2,25. Falando de dólar, pessoal, dólar deu uma queda violenta essa semana aí, fechando a semana em 5,56, uma queda de quase 3%. Isso é muito bom pro Brasil, é muito bom pro nosso país e é muito bom também pensando em investir lá fora. Eu falo sempre isso para vocês. E no ano já o dólar, uma queda aí de quase 12%, 11,74. Falando de Bitcoin, né? Bitcoin deu uma corrigida, né, pessoal? Chegou a bater lá os seus mais de 110 mil pontos, né? Mais de 110 mil dólares. E agora recuou aí, tá em 104 mil dólares. Isso é normal. Muitos traders acabam realizando e o Bitcoin começa a dar essas corrigidas aí, tá? Mas no ano nós estamos com uma alta de quase 12% no Bitcoin, 11,68. E falando do IFIX, né? O IFIX essa semana praticamente no 0 a 0, 3.449 pontos. E no ano o IFIX aí muito resiliente, com uma alta aí de quase 11%, 10,65. Pessoal, show de bola, vamos para as nossas notícias lá, quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui em relação ao nosso mercado financeiro. Vamos lá. Primeira notícia aqui, tá, pessoal? Uma notícia do Investing.com. FMI eleva a previsão do crescimento econômico e inflação do Brasil para 2025, tá? O Fundo Monetário Internacional, o FMI, atualizou a projeção de crescimento econômico para o Brasil em 2025, prevendo um aumento de 2,3%, conforme anunciado na última terça-feira, tá? Esta revisão ocorre após uma previsão anterior de um crescimento de 2%, tá? Essa atualização foi divulgada após a visita do FMI ao Brasil e o artigo 4º de 2025, junto com a previsão de crescimento. O FMI também revisitou uma projeção da inflação para o país. O fundo agora espera que a inflação atinja 5,2, tá? Antes a estimativa era de 5,3, que é uma inflação gigantesca, pessoal. Uma inflação muito alta e a gente sabe que esse pessoal não vai no supermercado. Porque quando a gente vai no supermercado, me conta aí, será que a inflação é só de 5%? Você está trocando de carro, será que a inflação é só de 5%? Você está pagando a sua conta de energia, será que a inflação é só de 5%? Você está indo viajar, será que a nossa inflação é de apenas 5%? Me responde aí, porque eu não sei, estou fazendo uma pergunta, tá bom? Aqui a matéria da Exame, dólar pode atingir menor nível desde a pandemia, diz Morgan Stanley, tá? O banco projeta queda de 9% até 2026 e recomenda aposta em euro, ien e franco. Pessoal, o que está acontecendo aqui, tá? O dólar americano deve cair 9% em meados de 2026, atingindo níveis que não eram vistos desde a pandemia. E aí, pessoal, o Morgan Stanley aqui, ele tá falando que a gente deve apostar em algumas dessas moedas, tá? No euro, no ien, né? Alguma dessas moedas aí, ou também no franco suíço. O que eu acho isso aqui? Eu acho o seguinte, isso aqui é jogar pra torcida. Ninguém sabe quanto que vai estar o dólar em 2026. O que a gente tem historicamente? Nós temos historicamente uma moeda que é uma moeda de reserva mundial, que é uma moeda que vem sendo questionada, tá? Com muito fundamento, e uma hora ela não vai mais ser a moeda de reserva mundial,
Eu não sei o que vai substituir. Muitos falam que é o Bitcoin. Eu não sei se é o Bitcoin. Eu não sei se é o próprio ouro. Eu não sei se é o euro. Eu não sei o que é. Mas vai chegar uma hora que sim, o dólar será substituído. O Donald Trump, ele está acelerando esse processo? Acredito eu que não. Que isso vai ser um processo natural. Assim como aconteceu com o ouro, assim como aconteceu com a libra esterlina, assim como aconteceu com várias nações que foram referências, que foram motores para a humanidade, e agora é a vez dos Estados Unidos. Eu não sei o que vai acontecer. Verdade sim, seja dita, o dólar não se sustenta com essa alimentação que o dólar tem que fazer com todo mundo, porque veja, uma coisa muito interessante, tá pessoal, que a gente não fala, a dívida americana, ela é gigantesca, de 35 trilhões de dólares, e ela vem crescendo cada vez mais, e o que o Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, ele vem acelerando esse processo, porque o que ele quer? Ele quer colocar tarifa nos outros países, a importação americana caiu quase 40%, mais de 40% nesse último trimestre, e o que acontece? Ele quer tirar imposto, ou seja, ele vai aumentar o déficit lá dentro. Isso é muito ruim para os Estados Unidos e muito ruim para todo o mundo, porque reflete lá, acaba respingando em todos os países. Então, o Donald Trump realmente tem feito muita besteira. Agora, uma coisa que a gente tem que entender: a dívida dos países ao redor do mundo em dólar é muito maior do que a dívida americana em dólar. E esses países, vários países, a maioria dos países, eles precisam que os Estados Unidos imprima dólar para pagar as suas dívidas. Porque o que acontece? Tem o tal do euro-dólar, né? O que acontece? Os países, eles fazem dívida entre si em dólar. Quando eles fazem essa dívida gera um juro, gera um ônus. E esse ônus, ele precisa ser pago em dólar. Logo, os Estados Unidos precisa continuar imprimindo e retroalimentando todo esse sistema aí que uma hora vai ruir, uma hora vai ruir. Eu não sei se vai ser o Bitcoin. Agora, será que as empresas americanas vão quebrar também? Será que a Apple não vai ser mais a Apple, a Microsoft não vai ser mais a Microsoft, porque está localizada dentro dos Estados Unidos? Pode ser que não. Só que você acha que se as empresas quebrarem, as empresas aqui no Brasil não vão quebrar antes? As empresas na Argentina não vão quebrar antes? As empresas na Suíça não vão quebrar antes? Porque, veja, todo mundo depende dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos quebrar, vai todo o sistema por água abaixo antes dos Estados Unidos. Antes dos Estados Unidos. Então, a gente segue firme aí com a nossa projeção, tá bom? Produção industrial no Brasil cresce menos do que o esperado em abril, mas chega a 4 meses de ganho. O que aconteceu aqui, pessoal? Bom, a produção industrial do Brasil, ela vem crescendo, tá? Todos os meses, mas ela vem desacelerando o seu crescimento, que é toda aquela introdução que eu fiz para vocês no começo do nosso programa, né? A gente vai dando crédito, as pessoas têm mais dinheiro, essas pessoas não vão guardar esse dinheiro, elas vão gastar mais, isso vai criar demanda no supermercado, que ele vai criar no atacado, que vai criar na indústria. Chega uma hora que esse dinheiro acaba e aí começa a travar tudo. E o que a gente pode esperar nos próximos meses ou ano aí é realmente uma retração. E aqui, outra notícia, né? IOF não é para arrecadação, diz presidente do Banco Central. Pessoal, o nosso presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarou na terça-feira, dia 2 de junho, que o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, não deve ser usado para fins de arrecadação, nem como instrumento de política monetária. Ele falou em um evento no Central Debate Políticas de São Paulo. Segundo Galípolo, o imposto pode ser uma ferramenta regulatória, especialmente no crédito. Defendeu que usá-la para corrigir distorções é legítimo, mas exige atenção no nível da alíquota. Usar o IOF para fazer, abre aspas para ele, tá? Para fazer isonomia é condizente e coerente com a questão do IOF, afirmou. O que ele está querendo dizer aqui, parafraseando? Que você pode utilizar o IOF para corrigir algumas distorções em relação às operações que são feitas com o IOF. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mês passado, o último dia do mês de maio, foi o último dia que a gente trabalhou só para pagar imposto. Só para pagar imposto. 5 meses. Você acha que existe alguma isonomia hoje na cobrança de tributo no nosso país? Existe. Veja, saiu uma matéria esses dias atrás, eu nem trouxe para o programa, que diz o seguinte: o Brasil é o país que mais arrecada, um dos que mais arrecada, né? E é o que menos entrega em relação àquilo que ele arrecada.
Nós pagamos por educação, nós pagamos por segurança e nós pagamos por saúde e várias outras coisas lá. Nós não temos segurança, nós não temos educação e nós não temos saúde. Nós não temos saúde. Será que existe alguma anomalia ainda em relação a tributo no Brasil? Tô fazendo uma pergunta, eu não tô afirmando nada. Queria que vocês respondessem aqui para mim. Eu não tô aqui afirmando nada. Será que existe isonomia em relação a tributos? Não sei, vamos lá. E Correios, né, planeja contratar carros de luxo para sua diretoria, né, pessoal? Nós temos aqui os Correios, né? Correios abriram uma licitação para contratar 4 carros de luxo para ficarem à disposição de diretores. O período de vigência do contrato será de 30 dias, incluindo, além dos automóveis, combustível e motoristas. Então, enquanto, né, lá nos Correios, os seus funcionários estão perdendo plano de saúde, estão perdendo regalia, perdendo um monte de coisa, regalia não, perdão, corrigindo, perdendo benefícios que eles têm direito, enquanto eles estão perdendo isso, a diretoria continua contratando carro aí e não para com aquilo que de contratar aquilo que eles precisam. E aí tem uma outra matéria que eu também não trouxe aqui para vocês, mas só comentando com vocês, Correios disse que não vão parar de fazer publicidade bilionária, mesmo com a crise que eles vêm tendo. Então, aí eu pergunto para você, não é nenhuma recomendação, hashtag já tirou o seu dinheiro aqui do país. E aqui, né, Brasil é o segundo país com o maior avanço do PIB no primeiro tri, à frente de Estados Unidos, China e União Europeia. Essa aqui é uma matéria da Infomoney e eu quero falar mais um pouquinho com vocês aqui em relação ao nosso PIB. Pessoal, vamos lá. Aqui tem algumas fotografias. Até semana passada eu tive na bancada da Estúdio News falando um pouquinho sobre essa questão. E aí nós temos nós temos 4 fotografias. Eu vou passar uma para vocês. Primeira coisa é o crescimento do PIB de 1,4 que está todo mundo comemorando. Inclusive pessoas que falam muito mal do agro estavam comemorando a alta do PIB de 1,4, sendo que foi o agro que puxou toda essa alta. O agro vem salvando o nosso país. Muito obrigado, você agricultor aí que ainda aposta no Brasil e que alimenta aí mais de 1/3 do planeta. O nosso muito obrigado para você. Você é muito combatido, mas muito obrigado por fazer isso. E aí, pessoal, eu vi várias matérias, vi vários vídeos essa semana para ir lá na bancada e muitos economistas, né, falando que o agro ele tem esse resultado por causa da Embrapa e por causa dos subsídios, né? E não fala que o agricultor é um guerreiro, que o agricultor luta com forças e ele planta, ele não sabe se o clima vai ser favorável a ele, que ele levanta lá 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Às vezes, pessoal, eu viajo muito, eu tô na estrada, às vezes 1 hora da manhã, eu tô vendo colheitadeira colhendo, eles estão colhendo 1 hora da manhã. Às vezes eles nem dormem, eles passam a noite. E daí vem alguns falar aqui que o agro só é o agro por causa da Embrapa e por causa do subsídio. Vamos lá, a Embrapa realmente ajudou demais o agro brasileiro. Realmente, a gente tem que dar os méritos para a Embrapa. A Embrapa realmente é o exemplo de que uma empresa gerida pelo Estado funciona, né? Nós temos que tirar o chapéu. Falando sobre subsídio, tá? Isso é muito distorcido. Se a gente falar do último plano safra do ano passado, nem 40% do que foi divulgado foi disponibilizado para os agricultores. Tá? E esse ano também a gente não teve o número que falaram que ia ser feito. Então, e não é para todo mundo. Então vamos lá. Realmente a Embrapa ajuda, realmente existe algum tipo de subsídio, mas quem gera esse subsídio, quem faz com que o agricultor ou o cara que tem ou a empresa, a multinacional que tem a montadora de carro aqui no Brasil ganhe subsídio, é o próprio Estado, que ele cria uma anomalia tão grande que se ele não der subsídio para alguns setores, esse setor simplesmente não sobrevive por causa da anomalia que ele mesmo cria. E quando eu estou falando do Estado, eu não estou falando de governo, não estou falando desse governo. É o sistema. Sempre foi assim, não é somente esse governo. São todos os governos. É como a máquina funciona. Então vamos lá. Essa é a primeira foto. Primeira coisa, é o PIB muito bonito. Nossa, 3 trilhões de reais foram feitos aí no último trimestre. Nós temos que bater palma, né? Realmente foi um PIB maravilhoso. O Brasil está crescendo, o Brasil está pujante. Se o Brasil está crescendo, o Brasil está pujante, por que o governo vai ter apagão? Por que nós estamos em pleno emprego e o governo não para de gastar dinheiro com pessoas que estão saindo do mercado de trabalho? Estou fazendo pergunta aqui. Por que isso está acontecendo? Se o PIB está crescendo, pessoal, eu estou há 6 semanas, de segunda a sexta-feira, na rua.
visitando clientes de varejo, conversando com o pessoal da indústria, fazendo laboratório, atendendo cliente. Eu tô há 6 semanas na rua. E a rua, e aí a segunda foto, primeira foto, PIB maravilhoso. Segunda foto, o que está acontecendo realmente no varejo? Que eu sou um cara que tô há 15 anos no mercado financeiro, mas eu sou do varejo. Eu não sou engenheiro, eu não sou economista, eu sou um cara que aprendeu na raça a investir. E eu sou um cara do varejo, eu sou um cara que vejo o que está acontecendo lá na ponta. Lá na mercearia, lá na loja de carro, lá na loja de roupa. Eu tô conversando com o vendedor lá todo dia. Eu tô há 6 semanas na estrada, pessoal. 6 semanas na estrada. E essa segunda foto, ela não condiz com a primeira foto, que tá tudo maravilhoso. O mercado tá muito difícil. Tá muito, muito difícil. E aí nós vamos para a terceira foto. O que é a terceira foto, pessoal? O que a gente tem que entender? Bom, o mercado não tá. Porém, realmente foram produzidos ou foram gastos, né, artificialmente, uma parte com agro, que é uma parte de riqueza realmente produzida, 3 trilhões de reais no primeiro trimestre. E aí você que é empresário, você tem que me escutar bem agora. Tome muito cuidado com a conversa que estão falando. Lembra quando eu falo sobre conhecimento e informação? Eu estou te dando informação. Se você tem conhecimento, você vai saber o que fazer. Pessoal, o mercado está muito desafiador. O Brasil sempre esteve em crise, porém, nós temos 3 trilhões de reais que está na rua. E aí, quem for inteligente não vai comprar essa conversa que, o Brasil está em crise, o Brasil está em crise. O Brasil sempre esteve em crise. Agora, quem tem conhecimento vai pegar essa informação e vai falar, opa, peraí, tem alguém ganhando dinheiro. E eu vi isso também no mercado. Sempre vai ter os 20% que vão performar tanto no mercado ruim quanto no mercado mais ou menos. E vai ter os 80% que vão ser retardatários. Você tem que estudar e você tem que se desenvolver como empresário, como investidor, para que você faça parte dos 20% do Pareto. Então, essa é a nossa terceira fotografia. E a nossa quarta fotografia, que é: será que esse PIB vai se manter? Será que esse crescimento vai se manter? Eu acredito que não. Então tá na hora de você começar a estudar e ver as oportunidades. Quanto maior a crise, maior é a oportunidade que nós temos para a gente se desenvolver. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vou pular algumas matérias aqui. Eu ia falar um pouquinho aqui, falando um pouquinho de Bitcoin, né? O Bitcoin vem crescendo bastante aí e conforme aumenta o M2, né, pessoal, que é a oferta monetária, mais o Bitcoin se valoriza, mais o Bitcoin cresce, mais o Bitcoin tem oportunidade. Esses dias eu vi um grande gestor falando que não é bem assim, porque às vezes o M2 ele não vai para o mercado. Então não quer dizer que a oferta monetária nos computadores ela cresceu, mas ela não está disseminando e contaminando o mercado. Só que ele só esqueceu de falar que o mercado ele vive de expectativa. Quando os estados ou os governos eles aumentam o M2, a expectativa das pessoas que estão vendo isso é que o dinheiro vai desvalorizar e que o Bitcoin vai valorizar. Porque o que movimenta o mercado financeiro e tudo na vida é a perspectiva, não é o ato em si. Então, quando o governo aumenta o M2, esse M2 pode não ir para o mercado. A simples fato dele aumentar a perspectiva, isso lá na frente faz com que os investidores antecipem o movimento de mercado e falam, não, lá na frente esse M2 pode ir para o mercado. E aí o que vai acontecer? O dinheiro vai desvalorizar. Vou comprar Bitcoin, como que vem acontecendo no Brasil. Nós temos um projeto de lei hoje que fala que eles estão brigando lá no Congresso para se vender medicamento nos supermercados. O que acontece? Os investimentos e as ações das farmacêuticas, elas tendem agora a começar a cair ou estagnar, porque se isso for aprovado, o que vai acontecer? Os mercados vão começar a competir, provavelmente a Amazon entra aqui no Brasil. Isso vai ser muito prejudicial para as farmácias. Então o mercado já está antecipando. Não, vamos vender a droga a drogaria a Raia, Drogazil, vem caindo as ações por causa dessa perspectiva também. Também teve um resultado ruim. Então o mercado ele vai antecipando essas movimentações. E com o Bitcoin é a mesma coisa. O M2 pode não ir para a rua, pode ir para algumas pessoas, pode ficar no computador lá. Mas o simples fato do governo fazer isso, o que acontece? Eles antecipam um movimento de mercado. E pessoal, aqui para nós finalizar, falando um pouquinho do mercado corporativo, tá? Falar um pouquinho aqui. Marcas de luxo colocam café no centro da moda. Pessoal, marcas como Yves Saint Laurent, Gucci, né? A própria Prada, o que elas vêm sentindo, pessoal? Hoje, né, a gente sabe que a geração Z, que é a geração que mais vai consumir daqui a pouco, e você, empresário, preste muita atenção nisso, tá? É muito importante que você conheça isso, que você saiba disso.
nós sabemos hoje que essa geração ela é muito mais de ser do que ter. Então é uma geração que não quer carro, que não quer casa, que não liga muito para bens materiais, né? Não entrando no mérito se aqui é bom ou ruim. Não liga muito para bens materiais. É uma geração que é mais minimalista e as marcas de luxo, elas têm percebido isso. Porque muitas vezes para a geração Z, vale muito mais a pena ela ir para a Europa e passar lá 10 dias na Europa e gastar 20 mil reais do que comprar uma bolsa da Louis Vuitton e pagar 20 mil reais. Ou comprar uma peça da Gucci e pagar 20 mil reais. E as marcas de luxo, elas já têm percebido isso. E o que elas começaram a fazer? Muitas marcas de luxo estão criando, por exemplo, café dentro das suas lojas. Que o cara vai lá, às vezes ele não quer comprar uma bolsa da Louis Vuitton, pagar 15 mil reais. Ele não quer comprar lá um tênis da Gucci, pagar 10 mil reais. Mas ele vai lá na Gucci e ele toma um cafezinho e come um bombonzinho e posta essa experiência que ele está tendo na rede social dele dentro da Gucci, dentro da Dior, dentro dessas empresas, entendeu? Então, o que essas empresas de luxo estão percebendo? Que a gente precisa se posicionar de uma forma que a gente possa ter alguma coisa para oferecer para essa geração. E aí fica o recado para você, empresário. O que você está fazendo para saciar essa vontade da geração Z, essa característica da geração Z? Você já preparou o teu negócio para a geração Z? Você, por exemplo, que trabalha com público infantil, você já preparou o teu negócio para a geração alfa? Você já preparou o teu negócio para a geração beta, que é essa geração dos bebês que estão nascendo agora? As gerações cada vez mais elas estão encurtando. A geração Z, daqui a pouco, vai ser a geração que mais vai consumir. É a geração que está entrando no mercado de trabalho agora. Então, você precisa entender essa geração para você saber o que você vai vender para eles. As grandes marcas de luxo já começaram a perceber que pode ser lá no futuro que a venda de bolsa, esse tipo de coisa, comece a cair, porque essas pessoas preferem mais a experiência ao produto. E elas já estão se posicionando em outros segmentos para atrair esse público, né? E fora que você gera toda uma experiência, né? Tendo uma cafeteria dentro do negócio. Eu conheço alguns varejos que tem cafeteria, que tem dentro do seu negócio e é maravilhoso. Você vai lá, toma café, conversa com o vendedor, da hora que você vê, você está comprando. Então isso é uma coisa que você gestor, você empresário, você tem que começar a pensar. O que eu estou fazendo para atrair essa geração, que daqui a pouco vai ser a geração que vai dominar o mercado de trabalho e vai dominar o consumo também. E aí quando eu falo atrair, é atrair para vender para ela e é atrair também para você contratar. Porque veja, pessoal, antigamente, assim como o cliente vinha para a loja, para o varejo, para o estabelecimento, o currículo vinha também. Não era assim? Você estava lá atendendo. Quantas vezes eu cansei de estar fazendo reunião com o gestor lá? Viu? Tem um pessoal entregando currículo. Passava 2, 3 pessoas por dia entregando currículo. Assim como o cliente entrava dentro da loja, o currículo também vinha. Como o cliente não vem mais para a loja, o currículo também não vem. Então você que está no varejo, você tem que correr atrás do cliente e você vai ter que correr atrás ainda do currículo. Veja só. Então você vai ter que fazer propaganda para você vender e você vai ter que ter um RH e você vai ter que ter uma forma de atrair também, de vender o teu negócio para o futuro funcionário que você vai contratar. Então veja como está complexo você ser gestor hoje no Brasil. E aí, pessoal, tirando, né, toda a anomalia de carga tributária desse manicômio que é o Brasil, isso é no mundo todo, tá? Isso é no mundo todo. Então você, gestor, você tem que se atualizar todos os dias. Você tem que ver o nosso programa aqui todas as semanas. Eu vou tentar, cada semana, trazer um pouquinho mais sobre o mercado corporativo para vocês aí. Tá bom, pessoal? Tinha bastante coisa para falar ainda, não deu tempo, mas estamos chegando aqui no final do nosso programa Resenha de Mercado. Eu queria agradecer a audiência de vocês, todas as mensagens que eu venho recebendo e desejar para você uma semana abençoada. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Se você quer ser um patrocinador, entre em contato com o Resenha ou com o comercial da rádio. E quero desejar para você, mais uma vez, uma semana abençoada. Eu vejo vocês na próxima semana com um programa inédito Resenha de Mercado. Pessoal, um grande abraço, até a próxima e